você talvez não conheça, porque isso já mudou, isso já acabou. Eu não vejo muito mais hoje, mas na minha época, que não faz muito tempo assim, eu não sou tão velho assim, tinha uma brincadeira que a molecada gostava de fazer, que era malhar o Judas. Alguém já ouviu falar nessa brincadeira, malhar o Judas? A molecada nunca ouviu, porque acabou essa brincadeira, mas era muito legal a brincadeira. Então era o seguinte: no sábado de aleluia, depois da sexta-feira, ei, fica aqui comigo, depois você malha o Judas, o seu amigo do lado aí. É o seguinte, o sábado de aleluia, depois da sexta-feira santa, a molecada pegava um boneco, colocava jornal, colocava papelão, colocava farelo de madeira, colocava tudo dentro desse boneco, montava ele, pendurava ele numa praça e deixava ele lá. As pessoas passavam, olhavam, e depois nós no sábado colocávamos fogo no Judas. Queimávamos, malhava, batia, e assim, era tipo aquele negócio, sabe, aquela raiva toda que você tem às vezes, que vem em você, que dá vontade de bater em alguém. Nós pegávamos o Judas lá e pá, dava paulada, e fazia, acabava. E por que que isso acontecia? Por que que essa brincadeira existia? Na verdade, existia porque Judas traiu Jesus. Judas traiu Jesus, e pelo fato dele ter traído Jesus, nós queríamos, como molecada lá, não tinha ideia dessa questão da traição, mas tinha que malhar o Judas, e enfim, e batia, mas era em função da traição de Judas com Jesus. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite com você. A traição de Judas com Jesus. O que tem a ver a traição de Judas com Jesus e a sua vida? Tem muita coisa que tem a ver. E talvez tem muito mais que você não tem ideia, que está dentro de você, dentro do teu coração, que você está passando e você não entende, mas eu creio que você vai entender. E algumas coisas, eu acredito, alguns sentimentos que levaram Judas a trair Jesus. Judas a trair Jesus. Então eu quero falar com você um pouquinho sobre isso, mas veja bem, uma coisa que Judas, a Bíblia fala que Judas era um dos 12 discípulos de Jesus. O que é ser um dos 12 discípulos de Jesus? É andar com Jesus, é caminhar com Jesus. Assim como você tem amigos, colegas, companheiros, enfim, você tem sua turma lá na escola, a galera, no trabalho, na faculdade, eu não sei. Jesus tinha 12 discípulos. Não sei se você tem 12 amigos. Quantos tem 12 amigos aí? Tem alguém que consegue levantar? Não dá nem para contar, né? Porque hoje em dia está tão difícil ter amigo, não é? Está embaçado ter amigo, porque amigo de verdade mesmo está difícil. Tem aqueles amigos da onça e tal, mas amigo mesmo, amiga mesmo. Agora eu pergunto para você, amigo trai? Não. Amigo que amigo não trai, velho, não pode trair. Você entende a questão? Não pode trair. Mas por que trai? Porque na verdade tem alguma coisa dentro da pessoa que leva essa traição. Agora vamos pensar em Judas. O cara andava com Jesus, o cara comia com Jesus, o cara dormia lá na cabana lá, todo mundo junto, dormia lá com Jesus, orava com Jesus, caminhava com Jesus, ia para o rolê com Jesus. Só que veja bem, o que aconteceu com ele? Ele traiu Jesus. Isso significa que não é o suficiente andar com Jesus. Só andar com Jesus não é o suficiente. Não basta andar com Jesus, precisamos de algo a mais. Você está comigo aí?
Você precisa de algo a mais, cara. Andar com Jesus, você pode andar com Jesus, e aí você anda talvez com amigos, ou você já andou com um colega, com um camarada, com um amigo seu, e ele te traiu. Então não é o suficiente andar. Você pode ter gente que te traiu, que dormiu na tua casa, que passou a noite lá, trocando ideia com você a noite toda, e depois a pessoa pisa na bola e te trai. Então isso mostra que não basta andar só com Jesus. Nós estamos caindo no engano de que vir na igreja vai resolver todos os nossos problemas. E falamos, eu ando com Jesus, mas deixa eu te falar uma coisa. Não adianta só andar com Jesus. Amém? Precisamos andar com Jesus, mas nós precisamos de algo a mais. Porque se eu só andar com Jesus, eu também corro o risco de trair Jesus. Se Judas, que era discípulo de Jesus, comeu com Jesus, andou com Jesus, o cara traiu Jesus. Cara, por que eu vou bater no peito? Não, eu não vou trair Jesus. Mas eu não quero nessa noite jogar um peso nas suas costas, não quero colocar um jugo nas suas costas, porque na verdade, todos nós já estamos meio que cansados e já sabemos da pressão que nós vivemos. Vocês vivem debaixo de um peso, de um jugo, e não pode isso, não pode aquilo, porque jovem e tal. Não é isso, não é isso que eu quero falar hoje. Muito pelo contrário. Eu não quero falar com você de pecado, porque você já sabe o que é certo e o que é errado. Eu não quero falar para você, jogar um peso emocional na sua cabeça, falando você é um pecador, cara, vem para frente, se arrepende, entrega a vida para Jesus e a sua vida vai mudar. Não, porque isso tudo nós falamos sempre, nós pregamos aqui direto. E aí um monte de gente vem para Jesus e começa a andar com Jesus, começa a andar com Jesus, começa a andar com Jesus, só que não se relaciona com Jesus e traz Jesus na primeira oportunidade. Então o que eu quero falar com você é que Judas, ele montou um plano. A Bíblia fala lá em Mateus 26, eu vou ler aqui, só para você entender. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? Já tinha entregar quem? Jesus. E os chefes dos sacerdotes acertaram um preço com Judas. Acertaram um preço com ele. E eu trouxe aqui algumas moedas, que o preço foi 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar a oportunidade para entregar Jesus. E aí mais na frente lá fala, o traidor havia combinado um sinal com os caras. Judas tinha combinado um sinal com os sacerdotes lá, os caras que estavam atrás de Jesus. Ele tinha combinado e ele falou, na hora que eu beijar Jesus, esse é o cara. Só que veja bem, algumas horas antes, Judas estava comendo com Jesus. Judas estava na casa de Jesus. Judas estava ouvindo Jesus. E o que me deixa mais triste é que quando... Opa, essa parada aqui está embaçada, hein? Vou botar isso aqui para trás. Assim, quando ele chega e beija Jesus, Jesus fala uma coisa para ele, olha que coisa. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve. Por isso que tem aquela parada tipo, salve, irmão, salve, tal, não sei o quê. É daqui, ó, da Bíblia. Salve, mestre. Até Jesus, ei, salve, tal. Manda um salve lá pro cara, vem da Bíblia aí, tá aqui, ó. Não, é verdade, ó, tá aqui, ó, salve, mestre. E o beijou. Jesus perguntou, amigo, o que o traz? Sabe quando seu camarada chega lá e você fala, cara, e aí, o que traz você aqui? Você apareceu, que bom. E talvez essa pessoa que você confia tanto, vai te trocar por umas moedas. Eu não estou dizendo que é para você não confiar em ninguém. Mas o que eu quero dizer é que não basta apenas andar. Tem que conhecer.
Você está andando com a galera que tipo você talvez não conheça. Está andando com o povo, ixi, negócio que é aqui dentro, mano, sumiu. Que talvez você não conheça. E aí, essa pessoa passa a ter mais valor do que Jesus. Passa a ter mais força sobre você do que Jesus. Mas cara, você não anda com Jesus, você não era igual Judas, andava com Jesus, andava. Mas eu troquei Jesus não por uma moeda, mas eu troquei Jesus por um rolê, eu troquei Jesus por uma mina, eu troquei Jesus por um sexo, eu troquei Jesus por uma seringa, eu troquei Jesus por uma droga, uma cocaína, uma maconha, não sei, eu troquei Jesus por uma noitada, eu troquei Jesus. Só que essa troca com Jesus, deixa eu falar uma coisa para você, é traição, velho, é traição. Até quando nós vamos ficar traindo Jesus? Até quando nós vamos ficar nessa questão de trair Jesus por pouca coisa? 30 moedas de prata. Jesus foi vendido. Judas simplesmente entregou por 30 moedas de prata. E os caras vieram, agarraram Jesus e o prenderam. Mas aqui, essa história, ela é muito mais trágica do que nós imaginamos. Essa história é muito mais, sabe, tem uma profundidade maior do que nós imaginamos. Porque, na verdade, eu quero dizer uma coisa para você. A traição, seja com amigos, seja com Deus, seja com quem for, tem um responsável, tem algo que está por trás, da traição, que talvez Judas não teve condições de ser interpretado, ninguém viu isso em Judas, mas a traição de Judas, na verdade, é fácil malhar o Judas, e é fácil também tacar pedra. E eu não quero que você entenda nessa noite que eu estou jogando um peso na sua vida, quando você trai Jesus. Eu não quero, de verdade. A última coisa que eu quero que você tenha é um peso sobre a sua vida nessa noite. Porque já a própria vida já coloca um peso muito grande nas nossas costas. Mas a traição de Judas, ela começa a mostrar algumas coisas aqui, e isso começa a ficar evidente. E quantas vezes nós estamos caminhando e não estamos vendo que vai dar problema. Judas traiu Jesus, e o pior, teve problemas. Mas o problema de Judas foi muito trágico. E a questão é que nós todos só abrimos os nossos olhos quando acontece algo muito trágico. Mas eu vou falar uma coisa para você, talvez esse trágico pode ser tarde uma hora dessa. Pode ser muito tarde. E Judas, ele tem uma crise, ele tem problemas, e ele começa a caminhar ali, e eu fico pensando nos João, nos caras que andavam com Judas, não perceberam a infelicidade, a tristeza, a amargura, a angústia, porque cara, quando você anda com a turma, você percebe, o cara não está bem, está com a cara feia, está zoado, está não sei o que, está, sabe, e aí, ninguém percebe que Judas está, e eles não perceberam, e eles começam a andar com Judas e não viam que Judas estava mal. Quantas vezes nossos amigos, a galera fala conosco, tantas coisas, vamos sair, vamos comer, vamos fazer alguma coisa juntos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É normal, o WhatsApp frita, para encontrar um lugar para passar a noite, para se divertir, para, enfim, uma festa. Eu sei disso.
Mas eu pergunto para você, e você não precisa me responder, quando o seu WhatsApp toca, chama, aparece lá, alguém pergunta para você se você está bem? Alguém pergunta se você é feliz? Alguém pergunta se você está legal? Alguém pergunta se você, cara, tem dinheiro? Não, ou se você tem alguma... Não, os caras já falam, vamos dar um rolê, vamos sair, vamos bagunçar, vamos curtir, vamos se divertir, vamos até para a igreja, vamos para o Different Fest. Mas não perguntam se você está feliz, se você está bem, se você está de boa, se você não brigou com sua mãe, com seu pai, com seus amigos. Cara, não perguntam. E vocês sabem o filme, o Batman, o autor do filme do Batman se suicidou. Logo depois de um tempo ele acabou se matando. E ele escreveu uma coisa que, isso fala muito com a gente, ele escreveu algo bem interessante. Ele disse o seguinte: quando você encontra uma pessoa, ela pergunta tantas coisas para você. Se você é casado, se você tem filhos, se você namora, se você passou na faculdade, se você tem dinheiro. Isso ele falando. Aliás, ele escreveu e deixou encontrar esse bilhete depois que ele tinha morrido. Sua profissão, seu futuro, mas não perguntam se você é feliz. E ele fala o seguinte: as pessoas levam a vida como se ela fosse um supermercado. Tem isso? Tem, vamos levar e tal. Então, sabe, gente, tem um vazio muito grande dentro das pessoas nos dias de hoje. Mas como um vazio, pastor? Cara, está todo mundo conectado, nós estamos conectados com o mundo. Se nós, por exemplo, nós acabamos de colocar aqui nas redes sociais a festa, a abertura e tal, e já foi lá para o Japão, já foi para os Estados Unidos, já está no mundo, rodando o mundo. Ou seja, estamos conectados, mas ao mesmo tempo estamos sofrendo do maior transtorno da atualidade. Depressão, solidão, distanciamento, falta de relacionamento, por que uma pessoa trai? Por que uma pessoa trai? Porque ela não anda junto, aliás, ela só anda, ela não conhece, e esse não conhecer, isso vai levar a pessoa a trair, velho. Vai trair. Então nós estamos nesse momento, e nunca se houve um momento na atualidade, onde as pessoas estão conectadas, mas estão precisando de um abraço, estão precisando de um toque, estão precisando de trocar uma ideia olho no olho, estão precisando. Se você colocar um papelão aqui na frente, aqui, ó, me dá um abraço, a turma vai te abraçar. Por quê? Porque é uma carência. E eu não estou falando com você porque você é adolescente, jovem, não, eu estou falando que há uma carência em todas as faixas etárias, todas as faixas etárias. Mas não era para ser assim. A gente anda com Jesus, nós vamos para a igreja, esse é o problema, cara. Andar com Jesus e ir para a igreja não resolve, só isso não resolve, eu preciso conhecer Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Você precisa conhecer Jesus, porque se você conhecer Jesus, você não vai voltar atrás, você não vai trair Jesus, você vai ser tentado talvez, mas não vai voltar atrás, amém? 21 anos eu me converti, e eu poderia contar um monte de história aqui da minha vida, porque eu não nasci, glória a Deus, porque eu me converti com 21 anos, mas eu não nasci dentro da igreja, eu nasci num mundão, nasci num ambiente totalmente destruído, e Deus me alcançou com 21 anos. E isso fez a diferença na minha vida, porque eu conheci Jesus.
Só que eu além de, eu comecei a andar com Jesus. Só que mais do que isso, eu conheci Jesus. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Se você conhecer Jesus, você não trai. Eu não estou falando que você vai ser perfeito, que você tem que ser um pastor, que você tem que ser um Deus, que você... Não é isso que eu estou falando, cara. O que eu estou dizendo para você é que você, se conhece Jesus, você não trai. Se você conhece, você não trai. Você não trai. Agora, será que vamos parar aqui para pensar um pouquinho o que foi que matou Judas? O que levou Judas a se matar? A Bíblia não fala o que levou Judas a se matar. Mas vamos pensar o que leva uma pessoa a se matar. O que leva uma pessoa a se suicidar. Sabe o que eu estou falando com você é muito sério, cara. É muito sério. Porque nessa noite tem pessoas aqui, o Espírito Santo falou comigo que tem pessoas aqui que já tentaram se matar. Já tentaram tirar a vida. E isso tem uma razão. Só que veja bem, se você andar com Jesus, talvez você vai voltar a ser tentado e querer se matar de novo. Se você apenas andar com Jesus, mas se você andar e conhecer Jesus, você não vai querer se matar nunca. Amém? Porque você não apenas anda, você conhece. Cara, isso é louco. Isso é louco porque, cara, sabe, o que levou Judas a se matar, a Bíblia não fala, mas eu fico pensando o que levou esse cara a morrer, o que levou ele a se matar, alguma coisa tinha de errado na vida de Judas, que ninguém viu, ainda que a Bíblia fala, mas havia um propósito, havia um propósito, eu entendo isso, era o filho da traição e tal, sem problema nenhum, mas o que eu estou falando, é com você. Será, cara, que você vai aguentar a pressão? Judas talvez estava passando por uma pressão louca, de pessoas buzinando na cabeça dele. Porque Judas, ele tinha alguns adjetivos, alguns apelidos. E os apelidos de Judas eram tipo, nada muito legal. Um deles, ladrão. Ladrão. Eu fico pensando, Judas, já pensou Judas quando ele começou a crescer, e de repente ele pegou uma paradinha lá na escola lá, e trouxe, e de repente chegou em casa, e o pai dele falou, você, cara, que isso? O que você trouxe aí? Você é um ladrão. Isso é roubo. E aquilo não caiu bem no coração de Judas. Depois Judas, a mulher está lá nos pés de Jesus com um vidro de perfume caríssimo. E ele olha para a mulher e fala assim, você é louca, você vai fazer isso aí? Para com isso aí. Pelo amor de Deus, isso custa dinheiro. Para de ficar querendo jogar esse negócio no lixo. Mais ou menos isso. Então, veja bem. Aí ele tem outra, o cara é crítico. Quantas vezes você já foi apelidado, ou chamado, ou passou por bullying? Pessoas que andavam com você, te zoando. Talvez não, mais do que isso, seu pai, ou sua mãe. Ou talvez um professor, um chefe, alguém que você admirava, de repente essa pessoa te falou, cara, você é isso. E você está carregando essa parada já faz tantos anos. Isso tem trazido um peso na sua vida. Quantas pessoas aqui talvez passou por abuso? Isso está trazendo um peso para você. E isso, se não for resolvido, você vai correr o risco de trair Jesus.
Porque o diabo vai buzinar, o diabo vai te atacar 24 horas. Vai te deixar para você ser destruído. Só que o problema maior não é só esse. Porque Judas, ele se matou. Judas se suicidou. A Bíblia conta, cara, olha que negócio triste. A Bíblia conta que Judas, ele chega, olha que interessante isso aqui. Ele chega, porque Judas montou todo o esquema, traiu Jesus. E aí ele chega, lá em Mateus 27, quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E aí, tem uma fala dos chefes, dos líderes religiosos aqui, que eu não vou falar agora, mas eu vou falar daqui a pouco. Mas Judas entrega as moedas, os caras não quiseram pegar, ele joga as moedas. E Judas sai, e a Bíblia diz, saindo foi e se enforcou. Se enforcou. Cara, sabe, a ansiedade é uma doença que está matando gente. Começa matando aos poucos. Talvez você não vai se enforcar, eu creio em nome de Jesus, amém, que você vai ser livre desse ataque mental na sua cabeça, em nome de Jesus. Se você está aqui, eu creio que nós vamos orar essa noite e nunca mais você vai ser tentado a se matar em nome de Jesus, amém? Só que talvez a depressão vai te corroendo aos poucos. E sabe como que funciona a depressão? Tem muita gente depressiva e não sabe. Ela fica com os amigos, ela anda com os amigos, ela anda com os colegas, ela conversa, troca ideia no WhatsApp. Só que chega uma hora que a pessoa dorme do outro lado. E a depressão não deixa você dormir. E você deita a cabeça no seu travesseiro e você começa a passar um filme na tua mente. E aí vem aqueles adjetivos, aqueles apelidos, aquele bullying, aquilo que você sofreu um dia. E você está na sua casa sozinho. E você está pensando no quê? Que você agora está sozinho, está sozinha. Mas você fala, cara, eu andei com os caras hoje, nós fomos no cinema, fizemos um rolê e tal, mas agora eu estou sozinho. E começa a bater uma depressão. Isso é uma depressão. Porque a depressão, ela vai falar com você quando você está sozinho. Na hora que você está com a galera, ela não fala. Ela está lá, escondidinha. Mas a hora que você deita a sua cabeça no travesseiro, ela bate. E ela... E aí, irmão? Estou aqui. Você ouve aquela voz que não sai da sua cabeça e você pensa, cara... Sabe, gente... A depressão, ela está matando, tem outras áreas, tem outras coisas que têm acabado, que eu penso que Judas, por exemplo, síndrome do pânico. Talvez tudo isso você fala, pastor, isso não é uma realidade. É uma realidade. Estão morrendo pessoas, estão matando gente, nós estamos vendo uma sociedade jovem se suicidando, se matando, se autoflagelando. Por quê? Estão vivendo debaixo do pânico, do medo, da angústia. E até quando? Se nós não resolvermos isso, nós vamos trair Jesus. Tem uma estatística. Mais de 3 bilhões de seres humanos. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Cara, é inaceitável isso. Eu e você precisamos conhecer Jesus,
Porque nós precisamos nos livrar desse espírito maligno, mas mais do que isso, nós precisamos no próximo de Flame Fest trazer os caras da sua escola, da faculdade, do trabalho, porque imagina, cara, se esses irmãos eles se matam, se suicidam, sabe, eu não quero jogar um peso nas suas costas, mas o que eu quero falar com você é algo muito sério. Nós precisamos ser curados, ser libertos disso. Tem uma outra estatística que cerca de 70 milhões de pessoas são portadoras de transtornos alimentares, como bulimia e anorexia. Pessoa não come e vai entrando nessa pegada. Eu vou falar uma coisa aqui, que é incrível isso. Mas existe um jugo do inferno sobre a sua vida, você que é mulher. Porque infelizmente, a mulher é discriminada, a mulher é desvalorizada, a mulher não tem valor. Infelizmente, isso é uma verdade. O homem, ele olha a mulher como produto de cama, mesa e banho. Até quando? Talvez você, menina, passou por tantas situações na sua vida que você não aguenta mais. Talvez você fala, cara, eu nem queria dessa forma, eu nem quero ser mulher. Porque os caras não me veem como uma mulher, mas me veem como um símbolo sexual, me veem como um produto, como um produto de consumo. E você cansa, você se esgota. E eu vou falar uma coisa, você sabia que somente 3% das mulheres se sentem bonitas. Somente 3%. É a minoria. A maioria não se sente. Olha para o nariz, não, está zoado. Olha para a orelha, está ruim. O cabelo, não, queria o cabelo da outra. A unha da menina lá, desse tamanho, comprada, mas é desse tamanho. Queria um igual. Deixa eu falar uma coisa para você, mulher. Meninas, deixa eu falar uma coisa para você, cara. Deixa eu falar, é o seguinte, ó. Para de apenas andar com Jesus. Começa a conhecer Jesus. Porque quando você conhece Jesus, você vai saber quem você é. Você é amada do Pai. Você é especial do Pai. Você é uma mulher bonita. Você é bela. Você nasceu para iluminar essa geração. Você nasceu para ser luz aqui. Amém? Para de só andar com Jesus. Reconheça Ele, porque Ele fala para você, você é bonita. E os irmãozinhos, os brotherzinhos aí, também, cara. Sabe, homem também tem sentimento. É. Ou não tem? Sabe por que você tem medo de chorar? Porque um dia seu pai falou, cara, não é para chorar não. Não chora não, você é homem. Homem não chora e pá, na tua cara. Você dá risada porque não foi você. Talvez alguém aqui levou um tapão na orelha. Mas homem chora, homem tem emoção, homem tem sentimento. Mas sabe por que os homens estão frios? Porque estão apenas andando com Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa, desista de apenas andar com Jesus e decida, não apenas andar, mas se relacionar. Decida conhecer Jesus, porque você nasceu para ser o cara, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir aí, gente. Só para as meninas, aplaude para os caras também. Você vê como que é a coisa? Eu falei com as meninas, e eu não estou falando para encher sua bola não, veja bem, é verdade, cara. Eu falei com as meninas pá, aplaudiram. Os caras têm dureza. Sabe por que são duros? Porque só andam, não se relacionam, não conhecem Jesus, não se quebranta. Deixa eu te falar, você já abraçou aquele brother lá, o cara é duro, parece uma tábua. Você abraça o cara não sabe abraçar. Ele não sabe, nos dias de hoje o maluco não sabe abraçar. Mas é impressionante. Um dia desse eu fui no estádio,
torcer para o meu timão. Tem jeito, aí agrada um, desagrada os outros e tal. Mas o meu pai um dia me forçou aí no estádio torcer para o time dele. Você acredita que meu pai torce para o Palmeiras? Eu fui lá torcer para o Palmeiras. Meu pai é louco, cara. Cara, eu tava, deixa eu te falar uma coisa. Na hora que saiu o gol do Corinthians, tava lá um dia, eu acho que foi contra sei lá contra que time foi contra o Grêmio, já ganhamos de um monte de time. Fluminense, tava lá, o cara abraçou, os malucos abraçou, e começou a beijar, beijou assim, abraçando, os caras, tudo suadão, fedidão lá, suando assim, me abraçando assim, tipo, parecia que o cara me conhecia há milhões de anos, e não conhecia nada. Agora a gente, chega na igreja, e a gente tem medo de abraçar a pessoa que precisa de cura, através do seu abraço. Sabe por que você tem dúvida se você abraçar alguém? Porque você não tem consciência, às vezes, de que o seu abraço pode livrar alguém do suicídio. Pode livrar alguém da morte. Pastor, isso é muito forte, mas é realidade, querido. Nós precisamos chegar na galera lá e abraçar mesmo e falar, cara, você não vai se matar. Você não vai. Outra coisa que acontece, talvez aqui tenha muito, ciúmes. Porque ciúmes, nós só achamos que ciúmes, é só no casamento, no namoro, no sei lá o quê. Não, tem um monte de gente que fica com o ciúme do amigo. Mas sabe por que você tem ciúmes? Por duas coisas. Primeiro, você só anda com o seu amigo, você não conhece o seu amigo. Porque se você conhecer o seu amigo, você não vai ter ciúmes, você sabe que ele não vai te trair. Agora o pior sentimento de tudo, sabe o que? O ciúme, sabe o que é o ciúmes? O ciúmes é falta de nós mesmos. Antes de você querer ter ciúmes dos outros, resolva com você, interno. Porque o problema é que eu estou ferido emocionalmente, eu sou abalado emocionalmente, então o ciúme está dentro de mim, eu tenho ciúmes de mim mesmo. Resolva com você. Mas eu quero caminhar aqui, a gente vai concluir daqui a pouquinho, até meia-noite. Não, brincadeira. Mas a questão é, como que Judas se matou? A Bíblia não fala como ele se matou, sim, se enforcou, mas por que a Bíblia não fala? Eu estou aqui supondo que essas coisas que eu falei pode levar alguém a morrer. Você acredita que sim ou não? Ou melhor, a se matar, você acredita sim ou não? Existem tantas outras coisas, mas essas podem, depressão, bullying. Sabe, gente, nós precisamos, tem uma pessoa que escreveu no braço esses dias, eu sou um fracassado, tatuou, por quê? Só andou com Jesus, não se relacionou com Ele, não conheceu Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Judas estava passando por lutas, mas teve uma coisa que aconteceu com Judas, que pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Lucas era um médico, e é incrível que talvez, com toda a experiência dele, ele poderia ter percebido as loucuras de Judas. Mas olha o que ele fala. Lucas 22 fala assim, estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então, aí olha que coisa isso aqui, escuta bem, presta atenção, abre seus ouvidos aí. Então Satanás entrou em Judas. Então Satanás entrou em Judas. Cara,
É possível? Como pode Satanás entrar em Judas? Ou ele andava com Jesus, ele comia com Jesus, ele viu Jesus orando, Jesus ensinou o cara a orar, Jesus ensinou o cara a ler a Bíblia, ele viu um monte de coisa que Jesus fez. E ainda Satanás entrou em Judas, a Bíblia diz. Deixa eu falar uma coisa para você. É possível Satanás entrar em alguma pessoa aqui, sim ou não? Vocês têm dúvida? É possível. Se nós dermos brecha, vai entrar. Vai entrar. Nós brincamos, né? O cara está com o demônio, está com Satanás, está não sei o quê. Às vezes, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se Satanás entrar, ele não entra para brincadeira. Ele entra para matar. Ele entra para destruir. Ele entra para roubar. Ele entra para acabar com a sua vida. Ele entra para destruir. Só que veja bem, se você não apenas anda com Jesus, mas você se relaciona com Jesus, Satanás não vai entrar na tua vida, amém? Se você não apenas fica lá, sabe, tipo, uma hora tá, uma hora não tá, e uma hora vai, uma hora não vai, não. Se você se relaciona com Jesus, se você conhece Jesus, você pode ter certeza, Jesus vai te livrar do Satanás em todo tempo, em nome de Jesus, amém? Creia nisso. Só que ele entrou em Judas, porque Judas decidiu apenas só andar com Jesus. Ele não se relacionou. Não se relacionou. Então, gente, nós precisamos ser libertos disso nessa noite, porque se não formos, podemos cair nessa mesma pegada aqui de Judas. E eu quero dizer uma coisa para você. Satanás entrou em Judas. Agora eu pergunto para você, será que Judas deu brecha? Sim ou não? Deu, com certeza. Mas o mais interessante que eu fico pensando é que Judas talvez ele se cansou. Judas se cansou de ser chamado de ladrão, Judas se cansou de ser chamado de crítico, Judas se cansou de ser chamado traidor, Judas se cansou de andar com Filipe, Judas se cansou de falar com João. Talvez eu fico pensando que Judas chegou um dia lá, trocando ideia com João, falou: João, cara, eu não estou bem. E o que João fez para ele? Não sei, a Bíblia não fala. Mas Judas, ele se cansou, e eu vou dizer uma coisa para você. Sabe que a pegação cansa? O rolê cansa. As noitadas cansa. Sexo cansa. Droga cansa. Essa vida cansa, gente. Chega uma hora que você cansa de tudo. Você fala: cara, eu quero uma vida diferente. Eu quero não apenas viver essa vida, mas eu quero, sabe, conhecer algo novo, conhecer uma parada nova. Eu com 21 anos. Envolvido com um monte de porcaria. Eu estava cansado da minha vida. E eu queria algo novo, eu queria mudar. Mas sabe qual o maior problema na hora de mudar? São os nossos amigos. Porque eu lembro quando eu me converti com 21 anos. Os caras falaram: e agora, meu, você vai ser crente, velho? Você está louco, você vai para a igreja. Até que hoje mudou, né, moda e tal, ir para a igreja, mas não basta só ir para a igreja, tem que conhecer Jesus. E é duro ouvir isso dos amigos. Porque nessa hora, você vai ter que tomar uma decisão. Ou você resolve trair o amigo, ou você resolve trair Jesus. E eu prefiro, nessa hora, trair o amigo. Porque o melhor amigo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aplaude bem forte. O melhor amigo se chama Jesus de Nazaré. Sabe, gente, nós precisamos entender que a caminhada, o rolê, ele cansa. As baladas cansam, tudo cansa. E eu acho que você está certo, você é jovem, você tem que curtir mesmo, porque tem que aproveitar a vida. Não estou falando que você não tem que aproveitar, mas aproveita com Jesus. Seja diferente.
Com 21 anos eu decidi abrir mão de um monte de coisa por Jesus. Foi difícil? Foi difícil. Mas aqui estou eu hoje, para a honra e glória do nome de Jesus. Talvez você está com 21 anos ou menos, mas eu pergunto para você, eu tenho 44 anos. Aonde você vai estar com 44 anos? Pregando nas nações? Amém? Ou você vai estar morto fisicamente, ou até morto espiritualmente, ou vivendo como um morto-vivo? Decida. Decida não apenas andar, se relacionar com Deus, decida se relacionar com Jesus, decida viver com Jesus, decida caminhar com Ele, decida ter uma vida com Jesus. Mas a questão, galera, é a seguinte: Judas chegou para os líderes religiosos, e ele estava meio nervoso, eu já estou acabando, e ele chegou para os caras e falou: eu errei, eu traí Jesus, eu pequei contra sangue inocente, e está aqui as moedas, está aqui a prata, toma. Só que olha o que ele ouviu, olha o que Judas ouviu. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes as moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. A Bíblia diz, eles retrucaram: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, se enforcou. Sabe, gente, se você chegar para alguém e falar que está cansado, e falar: cara, eu pisei na bola, eu pequei, eu falei, eu não sei o que, eu isso, eu aquilo. Talvez não, muitos, mas a maioria vai ouvir: problema seu. Cara, você entrou nessa porque você quis. Não, irmão, a gente estava junto. A gente estava junto. Se vira, velho. Agora é com você. Você arrumou esse rolo, você se vira. Eu estou fora. Quantos já ouviram isso? Pode levantar a mão, não fica com medo não. Sabe, eu já ouvi. Nessa hora, os caras não estão nem aí. As amigas não estão nem aí. Não é mais amigas, é migas agora, né? Migas. As migas não estão nem aí. Miga, sua louca, morre sozinha. Se vira com o seu rolo aí. Agora você se vira. Eu falei para você. Não era para entrar nisso. Você entrou, ó. Lavei minhas mãos. Sabe, gente, para quem você está entregando os seus BO? Para quem você está confessando as suas mazelas? Para religioso? Sabe, eu vou falar uma coisa para você. Nem a igreja, cara, não resolve a nossa vida se a gente ficar entregando lá. Nós temos que falar com Deus. A igreja é um lugar muito louco. Nós temos que estar aqui vibrando como nós estamos. É da hora. Só que deixa eu dizer uma coisa: se nós não conhecermos Jesus, nós vamos sair daqui cansados, pulamos aqui que nem louco. Muito da hora. Mas amanhã vai vir depressão, vai vir um monte de coisa na sua cabeça. E por quanto você vai negociar a sua vida? Por quanto você vai vender Jesus? Sabe, quando eu era mais jovem, eu curtia muitas bandas de rock. Eu nem vou falar o nome porque vocês não vão lembrar algumas, né? Não vão nem saber quem é. Mas uma delas, Guns N' Roses, por exemplo, acho que os caras nem conhecem. Quem conhece? Alguém conhece, pelo amor de Deus? Levantam aí, tá? Eu curtia, sabe, eu colocava uma roupa louca, eu colocava uma fita na cabeça, eu comprava a camiseta do Guns N' Roses, eu comprava tudo que tinha do cara, o Axe, aquele maluco, e eu ia para as paradas lá e tal, comprava ingresso. Só que o Axe
nunca me convidou para ir na casa dele. Sabe, os caras do Titãs, eu curtia os malucos dos Titãs lá, Legião Urbana, curtia os caras, era muito louco, vibrava e tal. E os caras compravam carro, comprava casa, comprava roupa. E eu ficava pensando, quando eu vou dar um rolê com esses caras? Nunca, os caras nem sabem que eu existo. Eu sabia tudo do Axe. Gente, eu vou falar uma coisa, talvez você fale, pastor, você é louco. Eu tinha lá no meu quarto lá a foto do cara, Mas eu gostava, qual o problema? Não tem nada a ver com, né? Eu sabia tudo do cara, e o cara não sabia nada de mim. Nós estamos muitas vezes fazendo coisas que nós achamos que está certo. O quanto você sabe de Jesus? O quanto você conhece Jesus, irmão? O quanto você anda com Jesus? Tem demonstrado fruto de arrependimento, fruto de vida? O que você tem feito na sua vida? Sabe, nós precisamos entender. Você pode pensar que Jesus, você não pode até pensar, não, eu não conheço muito de Jesus, mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus conhece muito de você, amém? Jesus conhece você na íntegra. Jesus vê você dormindo, Jesus vê você acordando, Jesus vê você tomando café, Jesus vê você discutindo, Jesus vê você fazendo coisa errada. Jesus vê, e Ele continua te amando, Ele continua te desejando, Ele continua querendo que você pegue na mão dEle, e não apenas ande, mas você conheça Ele definitivamente, em nome de Jesus. Sabe, gente, chegou a hora dessa geração despertar. Existe o gigante despertou nada. O gigante está dentro de você. Esse gigante se chama Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o gigante que está dentro de você, em nome de Jesus. Mas vamos pensar, sabe, o que me leva para assim, para concluir, sabe, uma coisa que me deixa triste é que a Bíblia fala que essa trágica morte de Judas, ele estava debaixo de uma sentença, e a Bíblia diz em Atos 1:25, Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Sabe, gente, para com essa história de dar um tempo. Eu vou dar um tempo de Jesus. Você pode dar um tempo de tudo, mas não dê um tempo de Jesus. Sabe, essa parada, não, eu vou curtir um pouco lá fora, depois eu volto. Irmão, não cai nessa. Não cai nessa. Porque você pode pegar uma loucura na sua cabeça e o Satanás entrar em você, e de repente você cometer algo que não era para cometer. Talvez você queira se matar um dia, você queira, porque cansa. Gente, decida não apenas andar com Jesus, se relacionar com Ele. Eu não estou dizendo que você tem que estar aqui dentro da igreja 24 horas, não é isso, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte, é que você vai se relacionar com o seu mano velho. Jesus é o seu irmão mais velho, porque ele é filho de Deus, e você também é. E nós temos um irmão, um brother, que está ali, cara, para trocar uma ideia, pegar no colo, dar um rolê. Se você desligar o WhatsApp, ele continua lá com você. Se você for dormir, ele está lá com você. Mas o problema é que nós só queremos andar com Jesus. Nós não queremos nos relacionar com Jesus. Eu pergunto para você nessa noite, será que se você souber de alguém, se você soubesse de alguém hoje que queria se matar, o que você faria por essa pessoa? Ah, pastor, pelo amor de Deus, cara, isso não é coisa que nem que se pergunte. Talvez quando nós andamos com as pessoas, apenas andamos com as pessoas e não conhecemos as pessoas, talvez essa pessoa possa tirar a própria vida, porque nós só andamos com ela, não conhecemos ela.
Eu fico pensando Judas chegando e entregando as moedas e falando, cara, gente, eu pequei. Os religiosos poderiam ter falado, Judas, cara, vem aqui, vamos trocar uma ideia. Meu, onde você vai? Para, tio, vem cá. Não, ele virou e os caras deixaram. Porque religioso só olha para ele, não vê ninguém do lado. Quando eu me relaciono com Jesus, eu não olho só para a minha vida, eu olho para as pessoas. Mas vamos pensar que talvez você possa não conhecer ninguém, amém? Mas de repente esse sentimento vem sobre você. Talvez com a pessoa a gente não pode fazer nada, mas conosco nós podemos. Então nessa noite eu quero pedir para você curvar sua cabeça agora, fechar os teus olhos e colocar teu coração diante de Deus. E talvez Satanás está batendo na porta do teu coração de noite, pá, vamos lá. Diabo te tentando. Mas essa noite você precisa tomar uma decisão. Chega de só andar com Jesus. Decida conhecer Jesus. Decida conhecer Jesus. Com a cabeça abaixada, eu quero que você, por favor, mantenha-se com a cabeça abaixada. O louvor vai ministrar aqui. E eu quero que você se sinta muito à vontade, porque o Espírito Santo está nesse lugar. E eu creio que Ele está trazendo cura. Tem pessoas aqui que já tentaram, mas tem pessoas que têm passado a ideia de se suicidar.